Se você não gasta muito tempo examinando o Novo e o Velho Testamento, você pode ficar chocado com o número de monstros bíblicos assombrados que aparecem na Bíblia. Independentemente dos monstros encontrados na Bíblia realmente terem existido, 20 séculos depois, esses monstros bíblicos ainda causam pesadelos e oferecem uma visão convincente dos medos e superstições daqueles que viveram nos tempos bíblicos. Assim como algumas criaturas místicas podem ter existido na vida real, as criaturas místicas da Bíblia muitas vezes se assemelham a híbridos de outras criaturas ou animais reais. É possível que a Bíblia contenha as histórias de monstros mais assustadoras de todos os tempos. Então, no vídeo de hoje, falaremos de um assunto muito interessante sobre 8 monstros mais poderosos da Bíblia. É melhor vocês se sentarem, que aí vem história. Então, preste atenção nessa história. Locústide. No livro de Apocalipse, capítulo 9, do verso 3 ao 10, diz: Então da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e eles receberam um poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Eles foram autorizados a atormentá-los por 5 meses, mas não matá-los, e seu tormento era como um tormento de um escorpião quando pica alguém. Na aparência, os gafanhotos eram como cavalos preparados para a batalha. Em suas cabeças havia o que parecia ser coroas de ouro. Seus rostos eram como rostos humanos. As 10 pragas detalhadas na Bíblia incluem 5 meses de tormento causado por gafanhotos, que destruíram todas as plantas comestíveis à vista e foram equipados com um ferrão semelhante a um escorpião. Uma das coisas que torna a praga do gafanhotos realmente assustadoras é a possibilidade de acontecer no século XXI. É improvável que você encontre um vampiro ou um leviatã, mas gafanhotos suficiente para cobrir 270 milhas quadradas que desceram na Rússia em 2016. Leviatã. No livro de Isaías, capítulo 27, verso 1, diz: Naquele dia o Senhor castigará Leviatã, a serpente fugitiva, com sua espada feroz, grande e poderosa. Mesmo Leviatã, a serpente retorcida. E ele matará o dragão que vive no mar. O Leviatã era um monstro marinho feroz e serpentino, com várias cabeças que ficavam enlouquecidas no Velho Testamento. O monstro marinho mencionado em Apocalipse pode ser uma permutação dele. A derrota do monstro nas mãos de Deus precedeu a criação, tornando-a uma besta do caos. A criatura é um exemplo primordial de criaturas marinhas que se tornaram cada vez mais prevalentes à medida que a humanidade foi para o alto mar, navegando para destinos distantes. Séculos depois, um livro de reverência de história moderna diz que a viagem de um homem chamado C. Rupert Gilbert à Terra Nova em 1583 detalharia ter visto uma criatura no mar que parecia um leão. 3. As 4 bestas de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 7, do 1 ao verso 28, diz: E 4 grandes bestas saíram do mar, diferentes umas das outras. A primeira era como um leão e tinha asas de águia. Então, enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas, e foi levantado do chão, e foi feito para ficar em 2 pés como um homem, e a mente de um homem foi dada a ele. E eis que outra besta, uma segunda, como o urso, estava levantada de um lado. Tinha 3 costelas em sua boca, entre seus dentes. E foi dito: levanta-te e devora muita carne. No livro de Daniel, o profeta titular tem uma visão de 4 bestas, que representam 4 impérios. Todas as criaturas emergem do mar.
aterrorizantes e destrutivas. No entanto, como os impérios do mundo, apesar de seu poder e violência, eles passam da terra e apenas o reino dos céus perdura. A primeira besta é descrita como sendo um híbrido de leão e águia. O próximo parece um urso e foi criado para devorar muita carne. O terceiro animal de Daniel é uma criatura semelhante a um leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. Finalmente, o quarto animal é o destruidor de todo mundo na visão de Daniel. Esta criatura temível tem 10 chifres e dentes feitos de ferro. Belmonte. No livro de Jó, capítulo 40, do verso 15 ao 24, diz: Eis Belmonte, que fiz como te fiz. Ele come grama como um boi. Veja, sua força em seus lombos e seu poder nos músculos de sua barriga. Ele deixa sua cauda rígida, como um cedro. Os tendões de suas coxas estão entrelaçados. Seus ossos são tubos de bronze, seus membros como barras de ferro. De acordo com o livro de Jó, Belmonte foi a primeira criação de Deus, uma criatura enorme de um poder tremendo. Também foi descrito como um monstro primitivo do caos, derrotado por Yahvé no início do processo de criação, bem como o Leviatã. Os historiadores acreditam que Belmonte poderia ter sido modelado ou até mesmo uma descrição hiperbólica de um elefante ou um hipopótamo. Dragões. No livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 2, diz: E ele agarrou o dragão, aquela antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Os dragões são mencionados pelo nome várias vezes na Bíblia e são associados às várias outras criaturas, incluindo monstros marinhos, incluindo Leviatã. E acredita-se que sejam derivados de crocodilo. Os dragões aparecem na mitologia de várias culturas antigas e medievais. É possível que o homem primitivo tenha tentado explicar a descoberta de fósseis de dinossauros com o mito do dragão. Os gigantes. No livro de Samuel, capítulo 17, do verso 1 ao 58, diz: E saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias de Gate, cuja altura era de 6 côvados e 1 palmo. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e estava armado com uma cota de malha, e o peso do casaco era 5.000 ciclos de bronze. Existem gigantes em toda a Bíblia. O mais famoso deles é Golias, que caiu nas mãos de Davi. Os amorreus, uma raça de gigantes, são mencionados mais de 80 vezes na Bíblia, incluindo essa citação do livro de Amós, capítulo 12, do verso 9 ao 10. No entanto, fui eu que destruí os amorreus diante deles, cuja altura era semelhante à altura dos cedros, e ele era tão forte quanto os carvalhos. Ainda assim, destruí seus frutos acima e suas raízes abaixo. Também fui eu que te criei da terra do Egito e te guiou 40 anos pelo deserto para possuíres a terra dos amorreus. Os estudiosos da Bíblia estimam a altura destes monstros em algo entre 6 a 9 metros. Se os amorreus fossem realmente tão altos quanto os cedros, é possível que tivessem mais ou menos aí de 15 a 30 metros de altura. Outro exemplo também de gigantes na Bíblia é do livro de Deuteronômio, capítulo 2, do verso 10 ao 11. Os Emim moraram lá no passado, um povo tão grande, numeroso e alto quanto os Anaquins. Eles também eram considerados gigantes. Em hebraico, é Repaim, como os Anaquins, mas os moabitas os chamam de Emim. Néfilins. No livro de Números, capítulo 13, verso 33, diz: E lá vimos os Néfilins, os filhos de Anak, que vieram dos Néfilis, e parecíamos a nós mesmos gafanhotos, e assim parecíamos a eles. Os Néfilis são semideuses nascidos dos filhos de Deus e das filhas do homem, descritos como gigantes. Eles já vagaram pela terra, conforme mencionado no livro de Gênesis, capítulo 6, do verso 1 ao 4.
Quando as pessoas começaram a se multiplicar na face da terra e nasceram filhas delas, os filhos de Deus viram que elas eram belas e tomaram para si esposas de todos as que escolheram. Então o Senhor disse: Meu espírito não permanecerá nos mortais para sempre, porque eles são carne. Seus dias serão 120 anos. Os Néfilis estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se juntaram às filhas dos humanos, que lhe deram filhos. Esses foram os heróis da antiguidade, guerreiros de renome. Alguns interpretam filhos de Deus como sendo os decaídos, como Lúcifer, enquanto outros assumem que são filhos de Sete, enquanto os homens são descendentes de Caim. Unicórnios. No livro de Deuteronômio, capítulo 33, verso 17, diz: Touro primogênito, ele tem majestade, e seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles ferirá os povos, todos eles, até os confins da terra. Eles são os 10 milhares de Efraim, e eles são os milhares de Manassés. A maioria das pessoas não pensa nos unicórnios como monstros. No entanto, a maneira como são descritos na Bíblia é assustadora. Há algum debate sobre se essas bestas são realmente unicórnios. Eles têm um corpo semelhante a um touro e um único chifre usado para sangrar as pessoas. Não é um unicórnio pelo nome, mas com certeza soa como um unicórnio malvado. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que talvez vocês estejam interessados em assistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.